Em 1987 ocorreu o lançamento do filme Coração Satânico, uma história de terror com elementos sobrenaturais, cujo personagem principal é um detetive particular que inicia em Nova York uma investigação sobre um homem desaparecido e que, por fim, chega a Nova Orleans, no estado da Louisiana. E, como vocês devem saber, Nova Orleans é uma cidade multicultural, berço do blues e do jazz, fortemente marcada pela influência da colonização francesa e haitiana, e que por essa razão exibe uma variedade distinta da religião voodoo, resultado também do sincretismo de crenças católicas, africanas e afro-caribenhas. No longa-metragem temos mortes bizarras, feitiçaria, rituais satânicos e pessoas que não são quem parecem ser. Tudo isso permeando o caminho do investigador, até nos apresentar um final inesperado. Mas você deve estar se perguntando o motivo dessa contextualização toda, não é? Elementar, meus caros abduzidos. O vídeo de hoje, que foi uma sugestão de uma seguidora do canal lá de Portugal, apresentará o caso incongruente das mortes de Maria de Jesus Lopes, acontecida em 2004. Este crime, de tão insólito, poderia ser inserido sem qualquer retoque no filme que acabamos de citar. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com essa história, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, me siga também lá no Instagram e, se puder, considere entrar para o nosso clube de membros. O link vai estar aí na descrição, fechado? Recados dados, vamos aos fatos. A vítima, como já citado, foi Maria de Jesus Lopes, uma viúva portuguesa de 72 anos que morava sozinha em um apartamento no bairro Aubervilliers, periferia ao norte da cidade de Paris. Toda a cobertura da imprensa chamou esse crime de satânico, e realmente a cena possuía tantos elementos místicos, religiosos, que um padre exorcista foi chamado para analisá-la, fornecer as interpretações cabíveis e, assim, auxiliar nas investigações policiais. O suposto assassino foi preso em flagrante, um jovem universitário argelino de 28 anos. Seu nome é Munir Haiti Manguelé, filho de um artista famoso no seu país de origem e amigo da mulher assassinada. Avisamos logo que esta é uma história que, para ser bem compreendida na sua integridade, nos obrigará à menção de alguns detalhes pesados do crime e das análises investigativas. E cabe-nos também explicar que ela chamou a atenção de toda a França por 3 razões: a sua barbárie, o seu caráter ritualístico, o fato de Munir ser um estrangeiro muçulmano. Este terceiro aspecto provocou a polarização da sociedade em função de parte da mídia caracterizá-lo, antes de mais nada, como um indivíduo de suposta natureza violenta pela sua herança genética árabe-islâmica. Um preconceito ocidental e possivelmente embasado nos ultrapassados estudos do século XIX do médico psiquiatra e antropólogo Cesare Lombroso, conhecido como a teoria do criminoso nato. Em resumo, Lombroso buscou identificar nos delinquentes características físicas e psicológicas que ele supunha serem os estigmas da criminalidade. Desse modo, ele considerava o crime como um fenômeno biológico e os criminosos como um subtipo humano que já nasciam delinquentes. E aqui cabe frisar, só para constar, que não estamos falando especificamente do psicopata, da psicopatia, que é sim considerada uma condição inata do indivíduo. Enfim, é certo de que em outra ocasião voltaremos a falar sobre essas teorias. Porém, agora, com esse cenário social desenhado, vamos retornar aos acontecimentos da rua André Carman, 172. O prédio onde se localizava o apartamento que Maria de Jesus Lopes morava havia pertencido ao músico e ativista social argelino Lounis Haiti Manguelé, e foi em função dessa relação de locador e locatário que Munir, filho do dono do imóvel, conheceu e fez amizade com a senhora portuguesa. Ela foi descrita como reclusa, solitária e depressiva após o falecimento do seu marido, e o jovem Munir a visitava com bastante frequência para realizar cobranças, eventuais reparos no apartamento e depois de algum tempo prestar a ela pequenos favores,
como ir à farmácia ou ao mercado quando ela precisava, uma vez que ele também morava no prédio. Quando Lounis vendeu o edifício, a inquilina permaneceu morando lá, porém Munir não, apesar de continuar na vizinhança. Na época, ele cursava 2 graduações, Antropologia e Direito na Universidade de Sorbonne, em Paris. Consta igualmente que ele era um exímio pianista e compositor, também adepto de esportes, descrito como gentil e voluntário em atividades sociais solidárias. Com certa regularidade, ele visitava a Maria de Jesus, sua antiga vizinha. Dizem, mas não há evidências nas fontes consultadas, que ambos compartilhavam um interesse pelo esoterismo e conversavam sobre religião. O que, sendo verdade, estranhamente aproximaria um muçulmano de uma cristã. E bem mais do que isso, pois o apartamento da mulher possuía inúmeras imagens, quadros e objetos religiosos católicos, mas também elementos associados à feitiçaria, magia e até mesmo bonecos com alfinetes espetados, que é o símbolo mais conhecido da religião vodú e que, neste caso, representavam Carlos, o genro da mulher, que ela odiava abertamente. Vai vendo. Maria de Jesus, na verdade, desejava, em primeiro lugar, a morte do marido de sua filha, Cristina, e pai de sua neta. O outro desejo é que o jovem argelino pudesse namorar sua filha e tomar o lugar desse genro detestado. Aparentemente, pelos depoimentos de testemunhas, essa ideia de um relacionamento amoroso com Cristina também agradava ao rapaz. Sobre os acontecimentos de 14 de janeiro de 2004, que antecederam a morte da senhora Lopes, temos unicamente as declarações de Munir, que primeiro afirmou ter estado no apartamento da amiga naquela tarde e noite, onde conversaram e beberam. Porém, em face de avanços sexuais da mulher, o rapaz acabou interrompendo a visita e se retirou perto da meia-noite, indo então para sua casa. Contudo, ele havia feito uma promessa de retornar no dia seguinte para o café da manhã, por volta das 8 horas, ocasião na qual estariam presentes Cristina e sua bebê de 2 anos, que comumente ficava sob os cuidados da avó. Ainda, segundo a narrativa dele, na manhã de 15 de janeiro de 2004, ao chegar, ele encontrou a porta aberta, fato esse incomum que o fez então entrar no apartamento e se deparar com uma grande desordem na sala. E pelas fotos vemos um ambiente totalmente revirado, como em uma cena de roubo. E, por fim, Munir teria encontrado Maria de Jesus Lopes morta em seu quarto sob circunstâncias macabras, que logo mais vamos mencionar. Como era realmente esperado, a Cristina chegou pouco depois, já apreensiva pela ausência de resposta da mãe, que não atendia ao telefone. Porém, a moça encontrou a porta trancada e um bilhete no chão, no capacho de entrada, que pretextava ter sido escrito por Maria, informando que havia saído e que não poderia se ocupar da neta. Todavia, Cristina não reconheceu a caligrafia materna naquele pedaço de papel e continuou a bater na porta, percebendo, por ruídos no piso de madeira, que havia alguém do lado de dentro do apartamento. A moça insistiu tanto que o vizinho do andar de cima foi conversar com ela e declarou que durante a madrugada havia escutado gritos horríveis vindo do apartamento da senhora Lopes. Contudo, essa pessoa nem foi ver o que se passava lá com a mulher, tampouco pediu socorro à polícia. Cristina se desesperou ao saber dessa informação e imediatamente então telefonou para a emergência, relatando que precisava de ajuda. Porém, antes que os policiais chegassem ao endereço, a porta finalmente se abriu. Na entrevista concedida por Cristina para o documentário de Call Zero, um apresentador de televisão e youtuber francês, ela declara que Munir, ao abrir a porta, tinha os cabelos em total desalinho e a evidente aparência de alguém que acabou de acordar. Inicialmente, ele afirmou que Maria de Jesus não estava, conforme o bilhete encontrado dizia, mas que a porta estava aberta quando ele chegou, por isso ele teria entrado. Contudo, o rapaz afirmava que isso teria acontecido imediatamente antes de Cristina chegar e bater na porta. Ao mesmo tempo, com o seu corpo, Munir impedia a entrada da mulher no apartamento da mãe. Ao vislumbrar a bagunça na sala e ter certeza de que algo de estranho estava acontecendo, Cristina iniciou uma discussão com Munir, simultaneamente chamando pelo nome da mãe e forçando a passagem para entrar. E aqui existe um detalhe importante.
pois Munir declarou posteriormente aos investigadores ter sido agredido e arranhado por Cristina nesse momento. Porém, a moça afirmou que os arranhões nas mãos, braços e rosto do rapaz não foram feitos por ela e que ele já estava com estes aparentes sinais de luta. Já dentro do imóvel, Cristina se dirigiu para o quarto da mãe, cuja porta estava encostada, ainda escuro e com um forte odor de incenso, nas palavras dela. Ela então percebeu que a mãe estava deitada, imóvel e com parte do corpo coberto por um lençol, porém no pé e perna descobertos, era possível ver palavras escritas sobre a pele da velha mulher. Dada essa insólita descoberta e tomada de desespero, Cristina gritou. Foi quando, segundo suas declarações, ela sentiu o braço de Munir ao redor de seu pescoço e a mão do rapaz cobrindo sua boca. Temendo pela própria vida, ela o mordeu e, se soltando dele, fugiu para o corredor do prédio, onde muitos dos vizinhos já se aglomeravam. Informado de que a polícia já estava a caminho, Munir não reagiu, apenas se sentou nos degraus da escada, do lado de fora do apartamento até os oficiais chegarem e o levarem preso. Foi então que se pôde inicialmente ver a dimensão da morte da senhora Lopes. Inicialmente, pois ao longo das investigações, outros elementos surgiram. O corpo nu de Maria de Jesus Lopes estava deitado de bruços e a autópsia mais tarde apontou que a morte foi por asfixia. Os exames também indicaram que ela havia consumido bebida alcoólica e um medicamento de nome Lexomil, que é um benzodiazepínico conhecido comercialmente no Brasil como Lexotan. Ele é um forte ansiolítico que pode causar alterações cardíacas, alterações de audição, alucinações visuais e táteis, confusão, sonolência e até amnésia. E guardem essa informação. O padre Maurice Belot, conhecido exorcista da Arquidiocese de Paris, foi chamado para analisar a cena do crime e emitir um parecer se a mesma possuía ou não elementos satânicos, pois a vítima nua tinha na mão esquerda um crucifixo, também uma foto da Virgem Maria, um rosário sobre os ombros, uma foto da filha sobre as nádegas e uma foto do Papa Paulo VI no rosto, bem como desenhos, por exemplo, uma cruz de cabeça para baixo e inscrições religiosas feitas à caneta na pele, mas também palavras entalhadas com estilete e que pareciam estar em latim, grego e alemão, segundo algumas fontes. O padre Belot vai afirmar no documentário já citado que os textos eram em latim e grego, porém que alguns dos símbolos presentes ali não foram correlacionados a nenhuma língua conhecida e permaneceram sem interpretação. Ele explicou igualmente que sobre o cadáver estava escrito em grego Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Palavras que devem ser compreendidas dentro da liturgia católica, pois são oradas na comunhão da Eucaristia antes que os fiéis participem do sangue e corpo de Cristo. Nas palavras do Dr. Bernard Mark, médico legista do caso, a morte ocorreu entre as 2 e 6 horas da madrugada e havia no corpo lesões que indicavam luta entre a vítima e seu agressor. Esta luta muito possivelmente teria ocorrido na sala, justificando-se assim a desordem ali encontrada. E apenas depois o corpo foi transportado para o quarto e posicionado nesta mise-en-scène. Coube ao legista acrescentar que estavam presentes evidências de violência sexual, vilipêndio do cadáver e que uma das pernas estava quase que separada do corpo, com ausência de parte dela, o que deu ensejo, inclusive, a teorias de canibalismo, apesar de não existirem evidências comprobatórias. Também foi encontrado um alfinete cravado no joelho da vítima, estabelecendo uma certa similaridade com os bonecos voodoos que haviam na casa. Bom, o cenário de horror era chocante e quanto a isso não há o que se questionar. Munir foi imediatamente preso, mas apenas julgado em 2008, ou seja, algo em torno de 4 anos depois do crime. Seu advogado, Dr. Philip van der Molen, seu pai, familiares e amigos sempre acreditaram em suas palavras. Ele era totalmente inocente e que, infelizmente, ele estava no lugar errado, na hora errada. Durante esse tempo, entre o crime e o julgamento, as investigações policiais se restringiram unicamente a ele como suspeito e buscaram construir o processo não apenas sobre as provas encontradas, mas também com base na vida e personalidade de Munir,
esquecendo-se totalmente dos evidentes interesses da vítima por magia e feitiçaria e outros potenciais envolvidos. Foram encontradas luvas em látex pretas e transparentes, com indícios de DNA de Munir e Maria de Jesus. Digitais do rapaz estavam no apartamento, mas a defesa lembrou que ele era um visitante frequente, o que justificaria isso. Foram encontradas também facas sujas de sangue e estiletes, esses últimos supostamente levados pelo rapaz. Também um preservativo usado que estava no bolso da calça de Munir no momento de sua detenção. E aqui vale recuperar as posteriores explicações dadas pelo suspeito de que ele e a vítima estavam em meio a conversa sobre religião, enquanto ambos bebiam vinho e comiam bolo, até que, em dado momento, a senhora Maria de Jesus começou a se desvestir e se ofereceu sensualmente a Munir, que não a rejeitou inicialmente, porém que ele teria interrompido essas carícias preliminares ao ato sexual, segundo ele, ao sentir um forte cheiro de urina. Ainda nas palavras do rapaz, o constrangimento se desfez ao ele se despir com a promessa de retornar no dia seguinte para o tal café da manhã com a participação da filha e neta da senhora. Consta no depoimento de Munir Manguelé que ele partiu para sua própria casa, que ficava numa rua próxima, e que na manhã seguinte, ao retornar, ele a encontrou morta nas circunstâncias já descritas. Aos investigadores, que jamais acreditaram na inocência de Munir, coube juntar os processos, os diários dele, cadernos de notas e desenhos, onde aparentemente se percebem desejos reprimidos, uma certa repulsa ao sexo feminino e informações que tanto poderiam ser compreendidas como parte dos seus interesses como aluno de antropologia e direito, mas também como premeditação de um crime. O parecer do padre Belot e de outros conhecedores de práticas e rituais satânicos e do próprio voodoo nunca foi de que o conjunto dos elementos presentes correspondesse às cerimônias dessas religiões. Sempre pareceram uma encenação que simplesmente fez uso dos objetos de devoção da morta que estavam ali à disposição. As análises grafológicas, muitas vezes colocadas em dúvida pela formação autodidata desses profissionais, não foram conclusivas. No bilhete foram estabelecidas correspondências com a caligrafia do suspeito, contudo, afirmou-se que era impossível determinar a autoria da escrita sobre a vítima em função da textura da pele e irregularidade dos traços e cortes. Pois é, tudo muito complexo, né? Mas então, galera, para vocês aí especialistas de True Crime, cabe aqui ressaltar que, infelizmente, o processo não está disponível na internet. Por isso, algumas questões ficam sem resposta. Aparentemente, não havia câmeras para comprovar a saída ou permanência de Munir após a hora declarada. Não sabemos também sobre a eventual geolocalização do celular e outras informações que gostaríamos de ter e verificar se foram exploradas pelos investigadores. O que está registrado são as declarações do advogado da família de Maria de Jesus, que não hesitou desde o início em ocupar as colunas dos jornais apenas com as informações que lhe convinham. E claro que de maneira alguma queremos aqui defender o suspeito ou culpabilizar a vítima. Bem longe disso. Nossa proposta é relatar os dois lados da história, trazendo, por exemplo, a informação que nenhum vestígio de sangue foi encontrado no suspeito, nem marcas sobre a pele que não pudessem ser atribuídas à própria Cristina Lopes. Citou-se também no processo como demérito que ele assistia a filmes japoneses reconhecidamente hiperviolentos. E 2 dias antes do crime, ele havia alugado o filme Henry, Retrato de um Assassino, de 1986, que é a história de um serial killer com base na biografia do Henry Lee Lucas, aquele mesmo que alegou e depois desmentiu ter matado 600 pessoas. E eu tô ligado que vocês já se ligaram nesse nome aí, né? Pois é. E a gente apresentou esse caso aí, correlacionando esse cara aí no episódio 4 do nosso especial de Halloween, que foi agora recente. Inclusive vou deixar aqui na tela final para vocês, beleza? Uma das coisas que igualmente também chamou a atenção foi a declaração do médico psiquiatra Daniel Zanguri, que afirmou que qualquer um que conversasse com Munir veria nos seus olhos que ele se considerava inocente, ou seja, que ele não parecia mentir.
Será esse mesmo médico que em determinada hora fará menção de que o tal medicamento lá, ansiolítico, pode provocar a chamada amnésia anterógrada, que é a incapacidade de se lembrar de eventos posteriores ao consumo do medicamento, o que às vezes acontece como consequência da utilização de drogas ou álcool. Ainda ele citou que criminosos podem compartimentar certas memórias indesejáveis, como se elas simplesmente não existissem, ou represar determinados impulsos maus, mesmo que eles subsistam dentro das mentes. Tudo sendo uma questão de ocasião para a passagem do pensamento ao ato. E aqui, reforçamos que essas considerações se referem a possibilidades discutidas durante as entrevistas, mas que no caso em questão, nada disso foi comprovado. Baseado em evidências circunstanciais, sabendo-se também que o suspeito teria meios e oportunidade para o cometimento do crime, o júri acreditou na culpa de Munir Aité Manguelé. Então, em 2008, ele foi condenado a 20 anos de reclusão. Isto pois o crime foi considerado como não premeditado. Caso este agravante existisse, a premeditação, lhe seriam atribuídos mais 10 anos de detenção, chegando então a totalizar 30 anos. As notícias mais recentes de 2020 falam que, devido ao seu bom comportamento, ele foi posto em liberdade depois de cumprir 16 anos em regime fechado. Durante todos esses anos, seu pai lançou mão dos recursos possíveis para defender a inocência do filho, condenado, segundo ele, não pelo crime, mas sim por ser estrangeiro. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Me segue também no Instagram, agora estamos no TikTok e no Facebook, dá uma espiada lá, fechou? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.